Você está sentado aí agora, talvez distraído, talvez cansado, talvez com aquele silêncio pesado que parece não ter nome. Mas há algo que você precisa entender, e precisa entender agora. A vida não vai esperar você se organizar. Não, vai dar um aviso. Ela não vai mandar um e-mail dizendo: essa é sua última chance. Porque a verdade brutal é essa. Ninguém vem te salvar. E ninguém está pensando no seu futuro com a mesma urgência que você deveria estar. A maioria das pessoas vive o dia como se tivesse mais 100 deles garantidos. Dorme tarde como se tivesse tempo sobrando. Acorda sem plano como se alguém fosse empurrá-la gentilmente na direção dos próprios sonhos. Mas a realidade é bem mais dura. A realidade quebra. Ela esmaga. Ela cala quem hesita. E neste exato momento existe um abismo silencioso crescendo debaixo dos seus pés. Ele se chama a vida que você não está construindo. Você acha que tem tempo. Acha que pode começar segunda. Acha que quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais energia, quando tiver menos problema, aí sim vai dar certo. Mas isso é mentira. Uma das mais perigosas que você pode contar para si mesmo. Porque o tempo não é seu aliado. Ele é um ladrão invisível que rouba em silêncio. E quando você perceber, já levou o seu vigor, sua juventude, sua ambição, e deixou só o eco daquilo que poderia ter sido. Nesse exato instante, enquanto você escuta essas palavras, alguém está fazendo um plano. Alguém está anotando metas. Alguém está ignorando o cansaço. Alguém está preparando o corpo, a mente e o espírito para vencer. E essa pessoa pode ser você. Mas também pode não ser. Porque entre você e a vida que você diz querer, existe uma ponte. E essa ponte se chama plano definido. Você não precisa de mais motivação. Precisa de um plano. Frio. Lúcido, sem desculpas, sem talvez. Um plano com hora, com tarefa, com consequência. Porque quando tudo é opcional, nada é real. E sem realidade você está apenas brincando de se enganar, chamando de desejo aquilo que não tem coragem de transformar em decisão. Você está a um plano definido de mudar tudo. Um plano que começa com um ato pequeno, mas inegociável. Um plano que você respeita como se sua vida dependesse disso. Porque depende. E antes que você me diga que já tentou antes que venha com aquela ladainha interna de que não é fácil, antes que comece a justificar seus fracassos com palavras bonitas, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer. Você ainda não fracassou. Você só não planejou o suficiente. A dor de não saber o que fazer destrói. Mas a dor de saber o que tem que fazer e não fazer, essa é insuportável. E ela é a que você está sentindo agora. O que separa um homem comum de um homem extraordinário não é talento, nem sorte, nem inteligência. É clareza. Clareza brutal. Clareza que incomoda. Clareza que aponta o dedo na cara e diz: você está desperdiçando potencial. E se você não parar tudo agora para encarar isso, vai ser mais um cansado, mais um frustrado, mais um que diz que tentou, mas não planejou como se a vida fosse guerra. Porque é. E só quem planeja para vencer sobrevive com honra. Eles sempre dizem: ainda não é o momento certo. Preciso me preparar melhor. Quando eu estiver pronto, aí sim. Mas essa espera pelo momento ideal é a armadilha mais sofisticada da mente humana. Uma prisão dourada, onde o tempo escorre pelas frestas e, quando você percebe, já está trancado dentro de si mesmo, com tudo o que queria ainda lá fora. Intocado. A verdade que ninguém quer admitir é que o preparo excessivo é procrastinação disfarçada de responsabilidade. É a desculpa que você alimenta para não encarar o desconforto de começar. Porque começar dói.
Começar machuca o ego. Começar exige fracassar, cair, ser julgado, errar feio e depois levantar. Mas você não quer isso. Você quer começar perfeito. Quer começar no dia em que tiver energia, motivação, foco, paz mental e, de preferência, com a aprovação de todo mundo ao seu redor. Mas esse dia nunca existiu e nunca vai existir. Você não precisa de paz para agir. Você precisa agir para construir paz. Você não precisa estar pronto. Você precisa estar em movimento. Todos os dias, você se convence de que está quase lá. Quase pronto. Quase decidido. Quase forte o suficiente. Mas esse quase é o abismo onde sonhos vão para morrer. É o espaço entre quem você é e quem você poderia ser se parasse de se esconder atrás da preparação eterna. Quantos livros você já leu? Quantos vídeos você já assistiu? Quantos cursos, quantos áudios, quantos planos mentais você já desenhou na sua cabeça? E o que você executou? Porque a verdade brutal é essa. Não importa o quanto você saiba. Importa o quanto você aplica. E um plano, por mais pequeno que seja, vale infinitamente mais do que uma mente abarrotada de teorias nunca praticadas. Napoleon Hill dizia: o homem que sabe o que quer e está disposto a pagar o preço, esse homem é imparável. Mas a maioria não quer pagar. Quer ganhar sem dor. Quer subir sem peso. Quer colher sem plantar. E quando percebe, virou especialista em se preparar, mas amador em realizar. Você já percebeu como sua mente te engana? Como ela troca disciplina por distração com uma facilidade quase poética? Você senta para escrever um plano e ela te lembra de rolar a tela. Você promete acordar cedo e ela negocia mais 10 minutos. Você diz que vai focar, mas ela sussurra: você está cansado, merece descanso. E você escuta, obedece, aceita. Mas deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Sua mente é uma máquina. E máquinas não lideram. Elas obedecem. Se você não a controla, ela te controla. E você vira um passageiro dentro da sua própria existência. Hoje, agora, neste momento, existe uma escolha silenciosa diante de você. Continuar vivendo como se estivesse se preparando para uma guerra que nunca começa. Ou aceitar que a guerra já começou. Que o tempo já está correndo. E que o plano que você adia pode ser o que mudaria tudo. Tudo. Mas você precisa parar de esperar pela permissão. Pela coragem. Pelo sinal perfeito. E começar a agir com o que tem. Do jeito que está. No lugar onde está. Esse é o plano mais poderoso de todos. O plano que começa mesmo quando tudo parece incerto. Imagine um campo de batalha coberto de neblina. Você ouve os sons, sente o cheiro do medo, mas não vê nada. Você não sabe de onde vem o inimigo, nem para onde correr. E no meio dessa névoa, tudo que você tem é instinto, medo e confusão. Agora, imagine que de repente a névoa se dissipa e o campo se revela. Você vê os obstáculos, vê o caminho, vê o inimigo. Agora você pode se mover com intenção, com precisão, com estratégia. Isso é clareza. E clareza é o primeiro ato de poder de qualquer homem que decide mudar seu destino. Você pode estar confuso, cansado, desmotivado. Mas se você tiver clareza do que quer, do que precisa fazer e do preço que precisa pagar, você tem mais poder do que 90% das pessoas que dizem estar motivadas. Porque motivação flutua. Clareza fere. Clareza arranca as máscaras. Clareza mostra com todas as letras onde você está falhando. E por isso ela é temida. Por isso é evitada. Mas é só ela que pode te libertar. Clareza começa com uma pergunta brutal.
O que exatamente você quer? Não o que parece bonito. Não o que os outros querem que você diga. Não o que é politicamente aceitável, mas aquilo que arde dentro de você. Aquilo que você quase não tem coragem de admitir porque sabe que ao dizer em voz alta, não tem mais volta. O homem que diz com convicção: eu quero construir um império. Eu quero transformar minha história. Eu quero sair da lama. Esse homem já está quilômetros à frente de quem ainda diz: quero melhorar, quero crescer, quero ser feliz. Vaguidão é derrota disfarçada de otimismo. E a clareza real começa com brutalidade verbal. Eu quero isso. Esse é o preço. E eu aceito pagar. Napoleon Hill chamou isso de propósito definido. Não um desejo frouxo. Não uma esperança tímida. Mas uma decisão firme, sustentada por um plano claro, com tarefas diárias, prazos definidos e consequências dolorosas se não forem cumpridas. Sabe por que tanta gente nunca muda? Porque tudo é importante, mas nada é inadiável. Porque querem tudo, mas não priorizam nada. E porque vivem como se fossem viver duas vezes. Mas o homem que alcança a clareza entende: não dá para abraçar o mundo e construir uma fortaleza ao mesmo tempo. Você tem que escolher seu campo de batalha e destruir tudo o que te distrai dele. Escreva isso. Meu plano definido é... E complete com uma frase só, sem poesia, sem enfeite, só a verdade crua. Agora pergunte: quantas horas por dia você dedica a isso? Quantas tarefas concretas você executou essa semana para esse plano andar? Quantas desculpas você aceitou sem resistência, se a resposta te envergonha? Parabéns, você está vendo claro pela primeira vez. E quando a clareza aparece, o jogo muda. Você para de correr atrás de tudo e começa a correr atrás do que importa. Você para de dizer sim para agradar e começa a dizer não para proteger. Você para de sonhar acordado e começa a se mover como se sua vida dependesse disso, porque depende. E todo plano que muda o mundo começou assim, com um homem sozinho, com um papel na mão e uma decisão inegociável na alma. Todo plano que presta tem um preço, e o preço é sempre pago em silêncio. Não tem plateia, não tem aplauso, não tem emoji de força guerreiro. Só você e as escolhas que vai ter que enterrar. A execução é suja, é cansativa, é repetitiva, é irritante. Ela exige que você faça a mesma coisa 100 vezes, até acertar uma. Ela exige que você abra mão do que alivia para sustentar o que constrói. E sabe o que torna a execução tão difícil? Ela não dá recompensa imediata. Ela não te elogia. Ela não te abraça. Ela não valida sua dor. Ela apenas testa o quanto você quer aquilo que disse querer. É aqui que os fracos voltam para a zona de conforto. É aqui que os sonhadores se calam. É aqui que o eu vou tentar morre. E só o eu vou fazer, custe o que custar, sobrevive. Você vai acordar com preguiça. Vai ter dor no corpo. Vai ter dúvida na mente. Vai ter dias em que você vai olhar para o plano e pensar: será que isso faz sentido? E vai ter que seguir assim mesmo. Porque plano definido não depende de humor. Depende de honra. E quando você entende isso, quando você aceita o preço, você começa a ver a transformação silenciosa acontecendo. As distrações perdem força. Os hábitos começam a se curvar à disciplina. As pessoas que te puxavam para trás começam a sumir da sua frequência. E os primeiros sinais de resultado, mesmo pequenos, surgem como gotas de sangue na batalha. Lentos, dolorosos, mas reais. Napoleon Hill dizia:
Aquele que mantém o foco sob pressão é o único digno da recompensa. Porque todo mundo quer vencer, até o momento em que percebe que vencer significa morrer um pouco todos os dias. Morrer para o conforto, morrer para as desculpas, morrer para a versão antiga de si mesmo. E aqui está a verdade mais amarga e mais libertadora que você vai ouvir hoje. Não existe mudança sem luto. Você vai ter que enterrar versões suas que até pareciam boas, mas que não te levaram a lugar nenhum. Você vai ter que decepcionar gente que se beneficiava do seu fracasso. Vai ter que abrir mão de momentos prazerosos, mas inúteis. Vai ter que parecer frio, obsessivo, antissocial. E tudo bem, porque ninguém vai entender o seu plano. Nem precisa. Quem precisa entender é você. E precisa executar como se estivesse assinando um contrato com a vida. Ou eu mudo, ou eu morro tentando. E então, em meio ao caos da rotina, em meio às noites viradas, em meio ao silêncio ensurdecedor da renúncia, algo muda. Não no mundo lá fora, mas no seu reflexo no espelho. Você começa a se respeitar. Não pelo resultado ainda invisível, mas porque finalmente você é alguém que cumpre o que promete. Alguém que age mesmo quando não tem plateia. Alguém que sangra, mas não perante isso, meu irmão. Isso vale mais do que qualquer vitória rápida, porque isso constrói a base inabalável de quem vai longe. Você começa a perceber que algo mudou, não no mundo, não nas condições externas, mas dentro de você. Aquele cansaço mental que te dominava já não manda mais. Aquela voz interna que dizia, só mais 10 minutos, agora é ignorada. Aquela distração que antes te hipnotizava, agora parece infantil. Você acorda e não negocia mais consigo mesmo. Você faz. Você cumpre. Você executa. E isso, por mais simples que pareça, é o início da sua liberdade. Porque o verdadeiro homem focado não é aquele que sente prazer no esforço, mas o que faz o esforço mesmo quando tudo dentro dele implora para desistir. Ele já não é mais movido por emoção. Ele é movido por decisão, por compromisso, por clareza. E a clareza, quando sustentada por ação, vira identidade. E identidade é mais forte que qualquer desculpa. Você começa a dizer frases curtas. Não posso. Estou ocupado. Tenho uma meta. E essas palavras ditas em tom calmo são como espadas afiadas cortando tudo que não serve mais. O homem focado não corre. Ele anda firme. Ele não se explica. Ele entrega. Porque ele entendeu que a missão dele não é parecer disciplinado. É ser. Você começa a andar diferente, a comer diferente, a pensar diferente, a se cercar de pessoas diferentes. Você deixa de ser reativo e se torna intencional. Você percebe que perdeu muitos amigos, mas ganhou algo que ninguém te deu antes: respeito por si mesmo. E esse respeito é sagrado, porque ele te blinda, ele te fortalece, ele te impede de voltar a ser o que você era. Napoleon Hill chamaria isso de consciência elevada. É quando você começa a operar em um nível onde os vícios antigos não têm mais espaço, onde a distração parece barulhenta demais, onde a perda de tempo dói mais do que a dor física. Você já não quer mais curtir a vida. Você quer construir uma vida que vale a pena ser curtida. E isso te coloca em uma frequência onde poucos conseguem manter o ritmo. E tudo bem, porque quem não entende sua rotina jamais entenderia seus resultados. O homem que renasce no foco é um homem perigoso. Não porque grita, não porque ameaça, mas porque silencia e age. Ele para de tentar convencer o mundo e começa a dominar o próprio mundo interior. Ele troca impulso por estratégia, gula por controle,
excesso por direção, e aos poucos, aquela vida que parecia tão distante, aquele resultado que parecia inalcançável, começa a mostrar sinais pequenos, mas sólidos, inegáveis. Você já não é mais o mesmo. Você é o tipo de homem que o mundo respeita, mesmo em silêncio. Porque há uma força que não se vê, mas se sente. E essa força tem nome, foco, comando, propósito. Ela só nasce dentro de quem já morreu para as distrações. Você achou que ao mudar o mundo mudaria com você? Achou que as pessoas iriam te incentivar, te apoiar, te acompanhar? Acorda. A verdade é que quanto mais você se destaca, mais você irrita. Quanto mais você sobe, mais solitário fica o caminho. Quanto mais você cumpre o plano, mais você expõe quem vive de desculpa. E é aqui que começa a verdadeira guerra. Os comentários mudam. Você está obcecado. Pra que tudo isso? Você está se achando. Cuidado para não se queimar. Mas nenhum desses avisos é sobre você. Eles são sobre eles. Sobre o desconforto que sua disciplina provoca em quem vive na estagnação. Sua rotina virou espelho, e o reflexo está mostrando demais. Sua constância ameaça a zona de conforto coletiva. E por isso, eles tentam apagar sua chama, mas fazem isso de forma sutil, com piadas, com silêncio, com afastamento, com ironia. E tudo isso tem um único objetivo: te puxar de volta pro caos, de volta pro comodismo, de volta pro antigo você. Aquele que não incomodava ninguém, porque não fazia ninguém pensar. Napoleon Hill descreve isso como a pressão invisível dos derrotados. Eles não te atacam diretamente. Eles sabotam com passividade. Eles testam seus limites com conselhos. Eles elogiam seu esforço, mas com um veneno embutido. Legal sua rotina. Mas você também precisa viver, né? Mas você já, entendeu? Viver de verdade é construir algo que faça sentido. E isso exige sacrifício, foco, isolamento. Você não está se afastando das pessoas. Você está se aproximando de quem você nasceu para ser. Vai ter solidão, vai ter noites em silêncio, vai ter domingos em que todo mundo se diverte e você estuda. Vai ter piadas, vai ter abandono, vai ter olhares estranhos, mensagens não respondidas e aquela sensação de ser o estranho da vez. Mas vai ter também resultados. Resultados que ninguém pode tirar. Resultados que são seus, fruto de suor, de escolha, de consistência. E quando eles vierem, mesmo que aos poucos, vão falar que você teve sorte, vão tentar diminuir. Vão dizer que foi fácil. Vão dizer que você mudou. E você vai sorrir por dentro, porque sabe que não foi mudança, foi libertação. Você foi exposto à verdade, viu o caos, fez um plano, executou no escuro, sangrou no silêncio. E agora começa a colher. Mas cuidado, o sucesso inicial não é o final, é o próximo teste. É quando o mundo te oferece distrações em forma de recompensa. É quando você precisa olhar no espelho e lembrar: não é sobre vencer uma vez, é sobre não voltar a ser o que eu era. Chega uma hora em que você para de olhar para o lado, para de comparar, para de justificar, para de se explicar, porque o plano que você escreveu, sofreu, executou e sustentou, agora é quem você é. Não é mais uma tarefa. Não é mais uma meta. É uma extensão do seu caráter. Você olha no espelho e pela primeira vez confia no que vê. Não por causa de um físico perfeito. Não por causa de dinheiro na conta. Mas porque existe algo ali que ninguém pode tirar.
integridade. Você se tornou alguém que cumpre o que promete, mesmo cansado, mesmo desacreditado, mesmo pressionado. Você se tornou alguém que age, alguém que carrega o próprio plano como uma armadura silenciosa. E essa armadura não brilha, não chama atenção, mas resiste a tudo. Ela resiste à dúvida, resiste à tentação, resiste à sabotagem, resiste ao caos. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Seu plano fala por você. Sua rotina grita sua verdade. Sua disciplina é o seu grito de guerra. E mesmo quando tudo está contra você, você permanece. Porque agora você tem algo que poucos têm: coluna vertebral. Você diz não com calma. Você some para produzir. Você ignora para proteger sua paz. E você não se justifica. Porque quem se justifica está buscando permissão. E você já não precisa mais disso. Você viu o que tem do outro lado da disciplina. E decidiu não voltar mais. E é aqui que tudo começa a mudar ao seu redor. As portas começam a se abrir. Mas você não implora por elas. As pessoas começam a perguntar. Mas você não precisa convencer. O respeito chega. Não por carisma, mas por consistência. E isso te torna intocável. Não porque você é perfeito, mas porque você é imutável naquilo que decidiu ser. Você tem uma missão. E não existe mais distração no mundo que compre a sua atenção. Não existe mais prazer barato que valha o seu tempo. Não existe mais elogio que te manipule, nem crítica que te destrua. Você se tornou o homem que não vacila diante do caos, porque planejou no escuro, sofreu no silêncio e venceu internamente, muito antes do mundo aplaudir. E essa é a vitória que importa. Agora você entende que você não precisava de motivação, nem de apoio, nem de sorte. Você só precisava de um plano tão claro, tão inegociável, tão enraizado na sua alma, que nenhum inferno te tiraria dele. E foi isso que te tornou invencível. Você está a um plano definido de mudar tudo. Tudo. Se você ouviu tudo até aqui, se alguma parte dessa jornada ecoou dentro de você, se o seu plano ainda está engavetado, adormecido, sufocado, então escreva agora nos comentários, como um pacto, como um início, como um grito silencioso: eu escolho executar, sem justificar, sem explicar, apenas declare. Porque quem não declara, recua, e quem recua agora, vai continuar correndo atrás da própria vida como quem persegue uma sombra. Mas quem escreve, se compromete. E o homem que se compromete com um plano real, não volta mais atrás. Deixe o seu like se essa verdade te feriu e te acordou. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, ou com quem você sabe que está se perdendo por não ter um plano. E lembre-se, a diferença entre mais um dia comum e o começo de uma revolução pessoal é um plano definido, e ele começa agora.